né? Vamos falar sobre carreira, né? Então, uma salva de palmas para o Guilherme Noberto. Boa tarde a todos. Eu já conheço algumas pessoas aqui que estão aqui e é sempre um prazer reencontrá-los e conhecer novas pessoas, né? Vou falar então hoje sobre a minha transição de carreira, nome e tal. Quem tiver LinkedIn já pode buscar, eu estou sempre compartilhando conteúdo, sempre indicando, inclusive o canal do Stat de Dados, né, do Thiago, aí, o mestre Thiago, eu recomendo fortemente. Tá? Eu vou falar então da minha transição de carreira e como foi essa minha jornada até a área de dados, né? Atualmente eu trabalho com engenharia de dados. Antes eu queria recomendar também o canal da School of AI São Paulo, tá? A Escola de Inteligência Artificial é um grupo local da School of AI e o nosso objetivo é compartilhar conhecimento em português, né? Nessa área. Temos uma trilha que já iniciou no começo desse ano e temos também uma trilha nova para iniciantes, tá, que está indo para a segunda aula, inclusive agora dia 26. Além disso, eu adoro judô, jiu-jitsu. Antes de vir para cá eu estava treinando. E eu vou fazer alguns links, tá, em relação às artes marciais, muitos aspectos que eu vejo, né, nas artes marciais a gente trazer para o nosso dia a dia de trabalho. Eu queria saber primeiro, quem aqui já trabalha com dados? Tá quase metade aqui, né? Mas eu não sou da área de exatas e geralmente os perfis, quando a gente busca alguma vaga, né, as empresas procuram pessoas de exatas, seja matemática, estatística ou engenharia. Mas em determinado momento da minha carreira, né, eu decidi que eu ia para a área de TI. E assim, quando a gente traça então o objetivo, né, de chegar aqui, vamos supor, a estrada não é nada reta, né, não é uma linha reta e cheia de flores, né, a gente tem vários percalços, mas com esforço a gente acaba alcançando nossos objetivos. Então, eu era professor de francês, tá? E assim, eu cheguei num momento que eu estava tentando algumas iniciativas, né, dentro desse projeto, e eu cheguei até uma profissional de coaching, né? Tem muita polêmica em relação a coaching, mas tem profissionais que são muito sérios, e eu encontrei a Graziella Rosser, ela me ajudou nesse processo para o meu projeto de francês, né? Só que o processo de coaching, ele funciona de uma maneira que você lida com desafios e você acaba se conhecendo melhor. Então, assim, eu sempre adorei a comunicação e a tecnologia, né? Então aqui eu trago essa imagem para ilustrar isso, né? Um lado racional, emocional, e eu decidi que eu ia então conectar esses pontos, né? E assim, eu não tinha tido ainda experiência com programação, né, em si. Na área de comunicação, eu cheguei a fazer alguns sites, inclusive eu tinha feito um curso técnico em informática, e isso me ajudou a realizar um dos meus sonhos, que era entrar numa agência de publicidade. E o que eu levei desse curso técnico foi Flash e HTML. E depois eu usei um pouquinho de CSS, mas assim, não era nada muito avançado em relação aos recursos que realmente a programação, né, ajuda a gente. Então vamos lá, eu tinha que pensar numa estratégia, e a minha estratégia foi a seguinte: um dos primeiros pensamentos, né, que eu tive foi esse. Bem, eu estou começando agora, eu não vou conseguir competir com um programador Java que tem 20 anos de experiência. Então, como que eu vou me destacar nesse mercado? Tá? Assim, o meu ponto forte, eu já sabia que era a parte de comunicação, as experiências que eu tive, inclusive como empreendedor, eu acho que isso é algo que agrega muito. Então, assim, até eu aconselho o pessoal, quem puder, né, ter uma experiência como empreendedor, faz isso. Não precisa jogar tudo pro alto, tá? Não é nada que, não, vai lá, você vai conseguir, não é assim. É algo que você pode fazer paralelo ao seu trabalho, né? Mesmo que seja algo pequeno, mas isso traz muita experiência, tá?
Então, eu mapeei esses pontos, e o ponto fraco era que eu não tinha ainda experiência na parte técnica de programação, e me faltava também conhecimento nessa área. E aí eu pensei, poxa, esse cara que programa Java há 20 anos, ele já tem ele já está muito lá na frente, né? E eu estou começando agora. Mas em qual área que esse cara que tem 20 anos de Java, ele também está comigo? Então aí eu comecei a pesquisar, eu achei a ciência de dados, a Big Data, IoT, inteligência artificial, blockchain, física quântica, todas essas palavras aí estão em voga, né? E eu decidi ficar atento, então, às oportunidades, né? E aí, o que eu fiz, então, para me destacar, né, nessa multidão? Eu decidi, né, a começar uma nova graduação. Eu estava entre análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, e eu passei primeiro no vestibular aqui da Univesp para fazer engenharia de computação. E comecei esse curso. Em seguida, eu comecei a fazer então o curso do Senai. Eles ofereciam essa formação, né, que é esse programa, né, chamado Code Experience, e eles ofereciam 4 trilhas de aprendizado. Um era IoT, outro era back-end, front-end e desenvolvimento mobile. Eu escolhi a IoT porque era uma das áreas que eu tinha mapeado, né, e que estava em crescimento. Bem, aí também eu aproveitei, fiz alguns cursos livres, tá, na USP. Não sei se vocês sabem, mas as faculdades da USP, elas oferecem cursos à comunidade, né? Não precisa ser necessariamente um aluno, né, para você participar desses cursos. Também comecei a participar de eventos como esse aqui, né? E aí deu contato com profissionais da área, tá? Então essas plataformas aqui, vocês vão encontrar bastante conteúdo relativo a esses eventos que acontecem aqui na cidade de São Paulo, ou mesmo em outras cidades, tá? E é muito importante isso, você ter o contato com a pessoa, porque mesmo que seja online, né, mas você trocar experiência, perguntar o que você pode fazer para entrar nessa área, pegar dicas. Inclusive, uma das pessoas que está aqui, que é a Andrea Longarini, e que ela palestrou também, eu encontrei ela primeiro online, porque eu estava justamente querendo falar com pessoas que já estavam nessa área, acabei encontrando ela e depois a gente se encontrou na escola de inteligência artificial. Eu trago aqui também o seguinte: é importante a gente se preparar na parte técnica, porém também é importante a gente saber conversar com um recrutador para a gente demonstrar que a gente tem aquele conhecimento. E a Daniele Silva, ela tem esse canal que é o Drive RH no YouTube, e é muito interessante os vídeos que ela traz. Ela aborda, além dos vídeos relativos à seleção, né, ao recrutamento, ela também traz sobre gestão de pessoas. Isso daí é bem importante no dia a dia do trabalho. E uma outra pessoa que eu trago aqui também é o Ricardo Jordão Magalhães. Esse cara aqui não tem nada a ver com tecnologia, mas tem tudo a ver com vendas. E, na verdade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente está sempre querendo vender alguma coisa, né? Na palestra aí do Elito, ele comentou, né? Eu quero vender minha ideia lá para o diretor. Bem, e aí? Ele tem que ter uma dor, mas aí você tem que saber comunicar isso também. Então, eu acho muito válido vocês verem esse cara aqui, o Ricardo, e acompanhar alguns vídeos dele. Isso é algo que você pega, porque às vezes ele foca, né, nos vídeos dele, por exemplo, vendas para advogados, mas pega aquele conteúdo e adapta, tá? Isso é algo que a gente aplica no nosso dia de trabalho também. Bem, então, o curso do Senai acabou, né? Eu tinha começado ele em setembro de 2017, ele acabou em abril de 2018, no dia 7. E então, em seguida veio esse processo seletivo chamado Digital Squad, que foi oferecido pela Accenture e a Gamma Academy. Não sei se vocês já ouviram falar dessas duas empresas, já? Sim? Beleza? A Gamma Academy, ela sempre oferece, né, um curso que se chama Gamma Experience, alguma coisa assim. Esse não foi o Gamma Experience, tá? Esse curso aqui que eu fiz foi gratuito, porque foi financiado pela Accenture. Então, eu me inscrevi no processo seletivo da Accenture. Na primeira etapa, a gente teve processo de avaliação técnica e comportamental online, com testes online. Em seguida, eles pediram para a gente criar um vídeo. E aí também dá um pouco de
você não sente tão à vontade, né, de falar com o vídeo, é um pouco engraçado isso, mas eu fiz lá o vídeo, eu editei um texto que eu achei interessante, respondendo às perguntas que eles tinham mandado, e enviei o vídeo, e então, um belo dia eu consegui a resposta deles, dizendo que eu ia começar então a fazer parte da turma de Big Data. Quando eu vi Big Data lá no site de inscrição, eu achava que era a parte de ciência de dados. Aí eu chego na aula, o professor começa a falar sobre o framework do Hadoop, as ferramentas do ecossistema Hadoop, o Kafka e tudo. Então, assim, isso também é algo que acontece muito. Por ser uma área nova, né, a gente acaba não entendendo muito bem o papel de um e do outro, ou mesmo aquela palavra-chave lá, por exemplo, Big Data. Big Data pode ser muita coisa. E aí é importante essa diferença, inclusive nas vagas, né? Às vezes a gente vê vaga que não é exatamente aquilo que está mostrando ali, né? Então pede um cientista de dados, mas, poxa, a parte toda de engenharia de dados está ali. Aí eles querem procurar um pouco aquele unicórnio, né? Mas bem, nesse tempo que eu fiquei fazendo o curso pela Accenture, eu fiz esse curso durante um mês, e desde então, né, desde que eu fiz essa decisão de ir para a área de TI, eu usei muito o LinkedIn também, como eu tinha comentado. Busquei entrar em contato com vários profissionais, pegar dicas do que eles passavam no dia a dia, que tecnologias eles usavam, o que eles indicavam para estudar. O pessoal colaborou bastante comigo. Então, assim, chegou o final do curso, né, no final desse mês, e eu já tinha mandado 180 currículos, né, o meu perfil estava atualizado em plataformas de emprego. Eu participei de 3 processos seletivos inovadores, já vou explicar isso, e fiz 5 entrevistas. Então aqui, o meu perfil estava atualizado em plataformas que também dá match com a empresa, né? E o processo seletivo inovador aqui, um deles foi o da Accenture, porque ela ofereceu para nós esse curso de formação. Isso daí é algo que eu ainda não voltei a ver, a não ser pela própria empresa, tá? Teve um outro que é o do match, então entre empresa e candidato, e teve mais um que era um questionário online, mas só que esse daí eu já saí logo de cara, né? Porque, primeira pergunta, você é doutorado em estatística? Pô, eu fiz publicidade, meu. Aí eu pensando, não, a segunda pergunta vai ser melhorzinha, né? Você tem mestrado em matemática aplicada? Puta, e agora? Já era. Assim, claro, aí foi isso. As outras também perguntavam muito sobre essa parte acadêmica, né, de exatas, e eu não passei. Mas ainda bem que eu tinha aquele outro curso da Accenture. E assim, durante todo esse trajeto, o que acontece é que a gente se vê muito sozinho, né? E aí você fica pensando, pô, e aí, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E aí você já mandou um monte de currículo, você fica angustiado em saber a resposta. Pessoal, assim, isso eu pego como experiência para mim, tá? Se a recrutadora ela não responder em uma semana, tá? Provavelmente ela não vai entrar em contato. Então, eu acho válido, né, mandar uma mensagem e perguntar como está o processo, mas assim, se a pessoa não responder também, não tem problema algum. Tem outras vagas aí que vocês podem se inscrever, tá? Isso acontece também no LinkedIn. Esses dias mesmo eu falei com uma moça e eu falei para ela, ó, se as pessoas não responderem você no LinkedIn, não tem problema, entre em contato com outras. Tá? Claro que às vezes vem uma certa frustração, né, que a gente não gosta de ser rejeitado, né? É um pouco ruim isso. Mas é importante saber lidar com isso, porque realmente o sucesso ele vem com as tentativas, né? Então é realmente manter o foco, a disciplina, né, para alcançar esse resultado. Então assim, depois de um mês que eu fiz o curso lá da Accenture, eu consegui alcançar essa oportunidade. Eles me chamaram para trabalhar na área de engenharia de dados, né? E aí, claro, eu fiquei muito feliz com isso. Desde então, continuo estudando bastante. E é justamente o que eu trago para vocês aqui, ó. O caminho até esse resultado não foi nada linear, né? Então, teve diversos percalços, né? Até chegar a esse sucesso aqui, né? A gente encontra obstáculo que é de conseguir informação, né? Apesar que ainda hoje, pessoal, muito conteúdo a gente encontra aí disponível online, gratuitamente. Como eu já comentei aí, tem a iniciativa da Escola de Inteligência Artificial,
o mesmo canal do Statidados. Tem muita gente querendo compartilhar conteúdo, né? O Aprender Ensinando, da Águida, como a Monique comentou anteriormente. E, assim, tudo em paralelo, né? As coisas vão... É tudo muito complexo, mas nós, em geral, né? A gente acaba chegando numa zona de conforto, que é onde a gente se sente seguro, né? E é difícil dar esse pulo, né? Putz, você fica com um pouco de receio, como vai ser... Eu acho que talvez principalmente quem é de outra área, né? Eu fiz publicidade, e aí, como vai ser e tal? Eu busquei, né, a minha motivação, eu comecei a concentrar nas minhas motivações e isso me deu muita força para não desistir. Claro que eu também tive, né, apoio dos meus familiares, né, dizendo, pô, continua e tal, mas um fato que eu trago para vocês é o seguinte, no dia que eu soube, né, da resposta da Accenture, que eles me selecionaram para fazer o curso, eu tinha quase aceitado uma oportunidade para ser, assim, vamos dizer, um ajudante geral no mercado, numa rede varejista, porque eu sabia que ali, depois de algum tempo, se não me engano, 6 meses, eu teria a oportunidade de concorrer às vagas que eu queria. Então, às vezes é isso também, você encontrar caminhos alternativos e, vamos dizer assim, uma palavra que, né, o pessoal fala dos coaches, é resiliência. Esse negócio de resiliência, quando aplicado, realmente é bem importante. Porque assim, depois que você superou, né, essa zona de conforto aí, e a zona de medo, aí você começa a ter um aprendizado, né? E aí você começa a ver isso no seu dia a dia, que mesmo nos estudos você vai começar a perceber que você vai conseguir realizar alguns desafios ali, criar algumas aplicaçõezinhas, isso eu recomendo bastante. Peguem esses cursos que tem online, aprendam aí então o Python, o R, a parte de estatística, mas tentem aplicar em algo real, tá? Se tiver um interesse pessoal, é ainda melhor, porque aí você se motiva mais, tá? E aí vem, né, esse crescimento, né? Mas aí daqui a pouco retorna, né? E aí a gente se encontra aqui de novo e o processo é cíclico. Então, as palavras-chave que eu trago para vocês aqui são planejamento, né? É importante vocês saberem onde querem chegar, mesmo que vocês comecem de um nível macro, né? Como eu tinha comentado. Eu comecei pensando, poxa, essas são 5 áreas, né, que estão em voga. IoT, física quântica, ciência de dados, Big Data, inteligência artificial. O que eu faço disso? Tinha blockchain também, que eu tinha mapeado. E aí, como que eu vou? Eu fui ficando atento a essas oportunidades, pesquisando, entrando em contato com os profissionais, para entender melhor como era, para entender melhor como eu poderia também trazer valor para a empresa, né? Como que eu poderia me encaixar melhor aqui? E também a questão de afinidade, né? Que às vezes realmente essa questão da afinidade é importante, porque senão você vai chegar a uma barreira ali de conhecimento que você não vai conseguir transpor, tá? Para transpor barreiras de conhecimento também, é muito válido contar com um mentor, alguém que é mais experiente, tá? Para ir dando algumas dicas, isso daí é bem interessante. Então aí a questão também do foco. Então aí depois de um tempo que você já conseguiu identificar a área que você quer seguir, poxa, dentro dessa área tem milhares de aplicações, então eu vou dar o próprio exemplo meu, tá? O que eu tenho feito. Só a parte de engenharia de dados tem diversas ferramentas, né? Só o Hadoop tem diversas ferramentas, mas o que eu vejo que é muito utilizado na engenharia de dados, e IA, que também é um assunto que eu gosto muito, é o Python. Então, eu escolhi o Python. Então, já há alguns meses eu tenho estudado Python, tá? Eu fiz alguns cursos online, e aí eu percebi o seguinte, poxa, mas para eu fixar melhor esse conhecimento e até mesmo ter um portfólio, aí eu comecei a desenvolver uma aplicação para mim. Então é isso que eu aconselho vocês a fazerem. É importante ter um portfólio também para quando você for buscar uma oportunidade, você já conseguir apresentar para a empresa algo que você mesmo fez, tá? E isso é muito válido. Uma amiga nossa em comum, minha e da Andréa, né? A Andréa inclusive deu essa dica para ela. Pega o teste dessa empresa que está disponível online, pesquisa lá, teste, nome da empresa. E aí você realiza esse teste, você cria a sua resposta para esse teste, depois manda para a empresa. A menina foi contratada. Entendeu? Isso é interessantíssimo. E por último, né, a disciplina. E aqui está envolvido, você, poxa, está buscando sempre conhecimento, passo a passo, né, ter principalmente
a frequência e não a intensidade. Porque se você vai falar, poxa, eu quero estudar Python, aí, bom, esse domingo aqui, amanhã eu vou estudar 10 horas de Python. Aí chega na semana, você não estuda nenhuma. É melhor você estudar meia hora no domingo, meia hora na segunda, meia hora na terça e assim por diante, do que você querer fazer só naquele dia. E aí a disciplina de você também não desistir, né? De estar motivado realmente, buscar suas motivações, os seus objetivos, tá? E ir para cima disso. Bem, é isso. Meu muito obrigado. E o futuro é agora. Valeu. Obrigadão, pessoal. Obrigado. O futuro é agora. Esse é o bordão do nosso amigo Guilherme. A gente ouviu uma história da Angélica Águida, que ela usou o seu bordão, que deu super certo. Depois a gente te conta. Vamos tirar uma foto aqui? Cadê? Até ele chegar. O amiguinho vai tirar ali, né, amiguinho? Ok. Obrigado, mais uma salva de palmas.